quero aqui agradecer os nossos pastores, a pastora Meire, a pastora Binaí, que são os nossos maiores incentivadores, né? Agradecer toda a nossa liderança do Ministério Fama, a você, professor, que tem dedicado o seu tempo e tem se disponibilizado na obra do Senhor aí para ensinar os nossos pequenos teólogos. Bem, então vamos lá. Provérbios do capítulo 10 ao capítulo 29. Provérbios é um livro de sabedoria prática, né? Ele vai tratar sobre diversos assuntos. Como eu disse, é um livro que vai tratar da praticidade da nossa vida diária. Ele traz conselhos, afirmações, que vai tratar sobre a nossa vida cotidiana, os acontecimentos da nossa vida diária, né? Ele vai falar sobre vida financeira, sobre a vida moral, sobre relação familiar, relação entre amigos. Então é um livro que a gente assim encontra ali muitos conselhos práticos para a nossa vida e que se nós colocarmos em prática e ensinar as nossas crianças, com certeza eles serão muito edificados e evitarão muitos problemas, hein? Aquelas situações embaraçosas que às vezes a gente entra nelas e é muito difícil depois de sair desse tipo de situação. O livro de Provérbios, ele traz muitos conselhos práticos para nós. Provérbios também é um ditado breve, né? Fácil de lembrar, fácil de decorar, né? Só resumindo aí para vocês. E ele traz uma lição de vida em cada uma das suas estrofes, né? Em cada um ali dos seus capítulos, ele vai trazer uma lição de vida e de forma muito didática e muito prática. Há dois tipos de provérbios: provérbios de declaração e conselhos. Esses provérbios de declaração, às vezes a gente confunde muito eles como se fosse uma promessa, né? Então a gente tem que ler livro de provérbios pensando que ali nós vamos encontrar declarações e não promessas, e conselhos. E isso não quer dizer que se nós colocarmos em prática o que está no livro de provérbios, isso não vai se tornar, vai se reverter para a nossa vida em bênçãos, né? Não é porque é uma promessa que não vai ser uma bênção na nossa vida. Bom, nós vamos explanar nessa aula do capítulo 10 até o capítulo 29. Como vocês têm observado, esse módulo, os livros poéticos, é bem diferente dos outros módulos onde a gente tem uma história contínua, tem uma sequência. Aqui nos livros poéticos nós não temos essa sequência, mas nós vamos procurar auxiliá-los da melhor forma possível, pegando ali, abrangendo a maior parte do sentido dos capítulos ali do livro de Provérbios, tá bom? Por exemplo, entre os capítulos 10 e 22, nós vamos encontrar uma forma literária na forma de paralelismo. O que é o paralelismo? Ele vai seguir, né, como o nome já diz, ele vai seguir um formato de conselhos práticos até o capítulo 22. E vai ser abordado nesses 13 capítulos, né, onde vão aparecer 375 provérbios, temas como honestidade, trabalho, bondade, verdade, preguiça, mentira e falta de juízo. Nós observamos aqui que entre esses 13 capítulos, nós vamos abordar aí situações que são inerentes da vida cotidiana de qualquer um de nós. E por que não da criança, né? As crianças, elas, desde muito novinhas, a gente já encontra ali algumas situações muito humanas na vida delas. Então, o livro de Provérbios, ele vai nos ensinar para que nós possamos, então, dar uma melhor orientação para as nossas crianças a respeito dessas condutas humanas, que na maioria das vezes são muito prejudiciais para a nossa vida, não só espiritual, mas também para a nossa vida material, para a nossa saúde. E o livro de Provérbios, ele nos orienta muito a respeito disso. Por exemplo, aqui, ó, honestidade e trabalho. Pegando aqui o capítulo 10,
número 32, os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros. Esse versículo exemplifica para nós um homem honesto. Então, quando eu vou passar esse conhecimento para as nossas crianças, para falar sobre honestidade, eu posso pegar esse versículo para explicar que os homens direito, eles falam coisas agradáveis. Então, quando a criança está ali numa situação onde ela não está falando coisas agradáveis, né? Às vezes ela está bobo, seu bobo, ou outras palavras, né? Outras situações, verbalizando coisas que não são agradáveis, trazendo ali para a convivência dela constrangimento, tanto através de atitudes como através de palavras, você vai dizer para essa criança que as pessoas direitas, elas não podem falar isso. E que as pessoas honestas, elas têm que sempre estar falando a verdade, né? É isso que o Senhor Deus quer de nós, de mim adulto, da criança, do adolescente, de todas as pessoas que são servos e servas de Deus. O Senhor quer que nós sejamos honestos. E o que é ser honesto? Eu costumo dizer que a honestidade, ela não é uma coisa assim que a pessoa às vezes nasce com ela. Nós trabalhamos para ser honestos. Trabalhamos aqui na nossa alma, na nossa mente, fazendo escolhas dignas, escolhas acertadas, escolhas alinhadas com a vontade de Deus. Isso é ser honesto. E quem é a primeira pessoa que eu tenho que ser honesto? Comigo mesmo. Eu preciso ser honesta comigo mesmo. O que é ser honesto? Um exemplo bem simples. Eu olho no espelho e observo que o meu cabelo não está alinhado. Um exemplo. Eu não posso ignorar essa situação. Ficarão de fora os glutões, né? As pessoas que comem muito não vão herdar o reino de Deus. Se eu já comi e já saciei minha fome, estou satisfeita, por que eu vou comer mais? Eu tenho que ser honesta comigo mesmo. A minha mente, ela tem que estar alinhada com a vontade do Senhor. Isso é ser honesto. É a pessoa perguntar para a gente algo e a gente ter a leveza de administrar um diálogo, ter a leveza de devolver uma resposta de forma honesta, sem também ofender a pessoa. Porque quando que a honestidade ela é colocada em questão? Quando às vezes nós somos inquiridos a dar uma resposta que não seja verdadeira. Então, nós precisamos ensinar isso para as crianças, porque o importante para nós aqui no Pequenos Teólogos não é que as crianças conheçam a Bíblia, mas que elas vivam de acordo com a Bíblia Sagrada, porque é isso que importa para nós, né? Aí, outro tema também muito importante, abordado em várias partes de Provérbios, também a respeito do trabalho. Lá no capítulo 11, fala assim, ó, o Senhor Deus detesta quem usa balanças desonestas, mas gosta de quem usa preços justos. Aqui nós vamos abordar a questão da importância do trabalho e a honestidade no trabalho. O que acontece? São princípios que nós devemos ensinar desde a tenra idade. Porque eu gosto muito de um exemplo que eu uso, é o copo. Você pega um copo vazio, imagina um copo, uma taça bem linda, cristalina, né? Bem adornada, uma taça cara, preciosa que você adquiriu, e aí você vai decidir o que você vai colocar dentro dessa taça. Assim somos nós, seres humanos. Durante a nossa formação psicológica, durante o nosso crescimento, as pessoas com as quais nós convivemos, elas vão colocando coisas dentro de nós. Então, nós estamos aqui sendo agentes de Deus que vai colocar coisas boas dentro da alma, dentro da mente das nossas crianças. E de uma forma que isso venha contaminar todo o nosso ambiente, né? Toda a nossa comunidade ali onde estamos inseridos. De que forma que nós fazemos isso? Observando a palavra do Senhor e entendendo que são princípios que precisam ser trabalhados desde sempre, né? Então, quando o Senhor ele fala que através de Salomão que ele detesta pessoa que usa balanças desonestas,
Aqui está falando de alguém que está trabalhando e durante o trabalho dele ele tem oportunidade de ser corrupto. Ele tem oportunidade de ganhar desonestamente em cima de outra pessoa. E aí, quando eu costumo dizer que um pecado, ele sempre vai atrair outro pecado, né? Um abismo atrai outro abismo, não é isso? Então, um pecado, a gente nunca comete um único pecado sozinho, isolado. Sempre ele vem acompanhado de mais pecados. Por isso eu coloquei honestidade e trabalho junto. Como que você vai ensinar isso para as crianças? Uma forma muito prática de você ensinar para eles é de repente colocando eles ali em ambiente com brinquedo, né? Alguns esses brinquedos didáticos mesmo, pedagógicos que a gente usa, né? Que dá oportunidade às vezes de fazer trapaça, e aí naquele momento ali você ensina, fala, olha, não pode, não é honesto, não é assim que o Senhor quer que nós que servimos ao Senhor faça. Então você pode criar ali várias dinâmicas, às vezes alguns joguinhos, né? Onde você vai ter a oportunidade de forma prática de ensinar essa criança a importância, o valor de ser uma pessoa honesta e o valor de ser uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que conquista suas coisas através do seu próprio esforço, né? Sem precisar, às vezes, sem precisar desfazer de alguém, né? Então aqui fala também dessa dignidade da pessoa, da parte da dignidade da pessoa ali, de alcançar os seus objetivos de forma honesta, de forma certa, né? Alcançando o alvo, buscando a presença do Senhor. Sobre bondade e verdade, né? No capítulo 11 ainda fala assim, ó, quem age com bondade faz bem a si mesmo, e quem pratica a maldade acaba se prejudicando. Quando nós vamos lá para Mateus, capítulo 10, verso 16 e o verso 18, nós vamos ver lá uma recomendação do Senhor, onde ele fala para nós sermos prudentes como a serpente, manso como a pomba. Esse versículo, ele fala muito da conduta humana, né? No sentido, assim, da gente ter o equilíbrio, ter um ponto de equilíbrio. Nós não podemos ser simples demais e nem também ariscos demais. Nós precisamos, na verdade, buscar esse ponto de equilíbrio na oração, através do Espírito Santo, para que nós possamos enxergar o que está escondido atrás daquelas coisas que que nós estamos envolvidos. Então, quando Salomão fala que quem age com bondade faz bem a si mesmo, eu preciso ressaltar aqui mais uma vez a questão da honestidade. Por quê? Porque se eu sou uma pessoa honesta, eu vou conseguir ter um ponto de equilíbrio, de julgamento em relação às coisas e pessoas, aonde o Espírito Santo vai me dar a diretiva se eu estou no caminho certo ou se eu estou no caminho errado. Então, foi como eu disse lá no início, o importante para nós aqui é trazer esses princípios para as crianças, ensinar para elas que a questão de ser bom, o que é ser bom? Ser bom é respeitar o direito do próximo. Quando Jesus ele nos adverte para amar o próximo como a nós mesmos, né? Nós precisamos praticar isso na nossa vida. Aqui o Senhor Jesus está dizendo assim, ó, tem um amor comportamental com o seu próximo. Porque quem são os meus próximos? Eu estou aqui agora, né, com o pessoal da mídia, Atos, que eu quero aqui deixar um abraço, agradecer muito eles. Quem é meu próximo aqui nesse momento? São as pessoas que estão aqui atrás das câmeras, né? Então, como que eu vou amar o meu próximo? Como que eu vou amar eles que estão aqui? Como que eu vou amar as pessoas que estão próximas de mim num sinaleiro, no supermercado, numa farmácia, na escola? Aí você vai citar os possíveis ambientes, né, da sua turma lá, das crianças que você está ali ministrando. Naquele momento, quem são os meus próximos? São as pessoas que estão à minha volta. Como que eu posso amar uma pessoa que eu não conheço? Eu estou no sinaleiro, estou no supermercado, tem muita gente ali. Então, que tipo de amor é esse que o Senhor Jesus, ele nos pede, né, para praticar? É o amor comportamental,
é aquele amor que respeita o direito do outro. É aquele amor que trata com deferência, com carinho, né, com atenção. E isso é ser bom. Entende isso, professor, professora? Entende isso? Isso é ser bom. Então nós precisamos ensinar para as crianças que quando nós praticamos a vontade do Senhor, o maior beneficiário somos nós mesmos. É a Bíblia quem diz, né? Então olha para você ver, capítulo 11, verso 17, aonde fala assim, ó: quem age com bondade faz bem a si mesmo, e quem pratica maldade acaba se prejudicando. Então, nada de ser grosseiro, nada de ser arrogante, nada de ser espinho, sabe? Aquelas pessoas marrentinhas, espinhentas. São condutas que a gente não nasce com elas, mas a gente adquire através de vigiar nossa conduta, através de buscar a presença do Espírito Santo no nosso crescimento diário. Junto com bondade, eu coloquei aqui para vocês nesse slide a verdade, né? Lá no capítulo 13, o verso 3 fala assim, ó: quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Falar demais é um desafio muito grande, né? Há quem diga que mulher fala mais que homem, mas eu não sei se eu concordo muito com esse conceito, não, porque eu acho que a questão do falar demais, ela depende muito da pessoa, da personalidade, da construção dela, e tem pessoas que falam demais e falam muita coisa boa, coisas que a gente vai aproveitar, saudável, bom de ouvir, e tem pessoas que falam demais também, em contrapartida também, que se você for colocar numa escala de 0 a 100, você não aproveita quase nada, né? E para falar de verdade, eu preciso citar aqui o Senhor Jesus, né? João 8,32, Ele é a verdade, né? Então, Ele é a nossa verdade. Se Ele habita no nosso coração, nós jamais podemos dizer mentira. Nós temos que ser honestos, nós temos que ser pessoas íntegras, pessoas que pensem no bem comum das pessoas das quais onde nós convivemos. Eu costumo dizer assim que nós temos que ser pessoas leves, pessoas facilitadoras, pessoas que amam a Deus e praticam esse amor, né? Como que eu pratico esse amor? É respeitando os meus próximos, do meu lado, ensinando as nossas crianças esses princípios para que nós tenhamos aí uma sociedade mais coesa, uma sociedade onde o Senhor possa olhar lá do céu e encontrar os adoradores que Ele espera encontrar, né? Então é conduta. Todos esses provérbios aqui, nós observamos que eles vêm para alinhar a nossa conduta com a vontade do Senhor. Eu sugiro, inclusive, que você, professor, né, você líder, coordenador que está acompanhando essa aula, leia o livro de Provérbios, né? Leia o livro de Provérbios, busque a direção do Espírito Santo para que você também possa ser muito edificado. E você vai ver que lendo o livro de Provérbios, você vai se tornar uma pessoa mais sábia e com certeza vai estar longe de alguns problemas e, por que não dizer, muitos problemas, né? Continuando, caminhando mais um pouquinho aqui, nós vamos falar sobre a preguiça e a mentira. São situações muito comuns entre as nossas crianças, né? Aquela questão da preguiça, né? Eu sou mãe, eu sei que você é pai, mãe, quem não é ainda vai ser. E tem uma fase aí da vida do ser humano que a preguiça, ela parece dominar a pessoa, né? Principalmente ali essa fase de pré-teens, né? 9, 8, 10 anos, até eles pegarem ali uns 14, 15 anos para poder conseguir entender que a preguiça é um mal muito grande, pode atrapalhar muito a vida deles. A gente vai convivendo com essa realidade, mas nós não podemos nos cansar. Nós precisamos sim combater a questão da preguiça como um pecado, porque a preguiça, ela é um pecado. E eu separei aqui o capítulo 19, verso 15, que diz assim, ó: quem é preguiçoso e dorminhoco acaba passando fome. Isso aqui arranca risadas das crianças, né? Eu já estive em situações que eu ministrei esse versículo e foi muito engraçado, porque eles acham engraçado, assim, eles fazem a relação do dorminhoco com o passar fome.
Então dá para fazer um trocadilho bem legal com eles aqui. Você pode de repente usar um fantoche e fazer ali uma ceninha ali engraçada, mostrando para eles que a pessoa que não trabalha, a pessoa que tem preguiça, ela vai ficar atrasada em relação aos outros. Ela vai ver os coleguinhas, vai ver os primos, né, os irmãos, todos ali caminhando, avançando, e ele vai ficar ali parado e no final vai acabar morrendo de fome porque ele se tornou um preguiçoso. Tem também um outro versículo que eu quero compartilhar com vocês, está no capítulo 24, verso 33 e 34, que diz assim, ó: durma um pouco mais, cruze os braços e descanse mais um pouco. Mas enquanto você estiver dormindo, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Sabe aquela situação? Ai, mãe, deixa eu dormir um pouco mais, principalmente quem estuda de manhã. Deixa eu dormir um pouco mais. É uma oportunidade para a gente ministrar sobre a preguiça. Não, deixa eu ficar um pouquinho mais aqui nesse brinquedo. Nós sabemos que a maioria das nossas crianças possui videogame. Se não tem videogame, tem um joguinho no celular. Não, deixa eu ficar um pouquinho mais aqui. Ah, mas você tem responsabilidades, você tem tarefa para fazer, você tem sua cama, seu quarto para organizar, de repente um corredor para limpar, né? Algum fazer da casa, porque o ambiente da casa você não mora sozinho. E mesmo se morar sozinho, tudo precisa de cuidado. Então são princípios que a gente vai trabalhando na vida diária, cotidiano nosso. É no caminhar, né? No desenvolver dos nossos dias, a gente vai ensinando esses valores para as nossas crianças. Junto com a preguiça, eu coloquei a mentira. Capítulo 12, verso 22 diz assim: o Senhor Deus detesta os mentirosos. Só aqui já dá uma aula, né, gente? O Senhor Deus detesta os mentirosos. Não é bom que nós estejamos contra Deus, né? Então, alinhar a nossa conduta para não ficar falando aquelas mentirinhas do gasto. Ah, mas eu falei uma mentira que não prejudica ninguém, foi uma brincadeira sadia. Tá rolando muito no meio das nossas crianças, por causa desses youtubers, né? Eles acabam contaminando muito a mente das nossas crianças. Ah, é uma brincadeira, brincadeira sadia, brincadeira branca, sadia, não existe. Não existe isso, né? É mentira e não tem como não ser. Então, o inimigo, ele acaba enredando a nossa mente, né? A nossa alma, as situações, para poder mascarar um pecado, e ele vai entrando devagarzinho com um sapatinho de algodão, de repente vira uma situação irreversível. Então, nós precisamos combater essa questão da mentira. E quando Deus fala que ele detesta os mentirosos, a pessoa que mente, ela está se opondo a Deus. E isso não é bom. Todas as pessoas que você pode pegar algumas passagens, né? Por exemplo, o rei Senaqueribe, que foi contra o Senhor Deus, olha o que aconteceu com ele. Você pode pegar exemplos da Bíblia mesmo, de situações de pessoas que se opuseram contra Deus e se deram muito mal, né? E aí continua o versículo que fala assim, ó: porém, ama os que dizem a verdade. Então, o que é melhor? É muito melhor a gente dizer a verdade, ter o Senhor Deus ao nosso favor, porque Ele é Deus que derruba gigante, Ele é Deus que derruba muralhas, Ele é Deus que abre caminho no deserto, Ele é Deus que abre o mar vermelho, faz morto ressuscitar, e aí você pode explanar a sua aula mesmo assim, exaltando o nome do Senhor e glorificando Ele, né, em todos os feitos que Ele fez e ainda faz no nosso meio, né, porque nós precisamos realmente trazer essa realidade para a vida das nossas crianças, para que eles saibam que Deus, Ele habita no nosso meio. Ainda para complementar, capítulo 12, 17, fala assim, ó: quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz a injustiça. Então, que nós possamos aí reforçar essa questão das crianças sempre dizerem a verdade. Às vezes elas mentem porque têm medo de sofrer algum prejuízo, sofrer alguma sanção, mas elas precisam ser corajosas. Eu digo isso aos meus filhos, falo, olha, é melhor vocês me dizerem a verdade e vocês terem a oportunidade da mamãe corrigir vocês uma vez só do que 2 vezes, né? Porque se fala mentira e mentira tem perna curta, se fala mentira, aí eu te corrijo uma vez e uma segunda vez, e a correção da segunda vez é pior do que a primeira, porque você contou a mentira. E tem a questão da confiabilidade também, né? Nossos filhos, nossos alunos, as pessoas com as quais nós convivemos, elas precisam confiar na gente.
elas precisam confiar no nosso bom senso, né? Que somos pessoas capazes, né? Habilitadas para dar um conselho, para fazer um alinhamento. E isso tudo a gente faz aí nessa caminhada diária aí com eles, né? Vamos trabalhar também dentro desse tema ainda aqui, entre o capítulo 10 e o capítulo 29 de Provérbios, a falta de juízo. No capítulo 19, verso 2, diz assim, ó, agir sem pensar não é bom. Quem apressa erra o caminho. No 19:3 fala assim, ó, a falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Nós devemos procurar ser sábios, né? O que podemos extrair da nossa vida prática aqui, principalmente nesses 2 versículos, nessa parte aqui, para falar sobre a falta de juízo. A pessoa que não tem juízo, ela geralmente, ela entra em situações, ela cria gigantes para ela mesma, né? Eu vi alguém dizer assim, que quando a pessoa está com Deus, Deus dá a estratégia para ela derrubar gigantes. Mas quando ela não está com Deus, ela cria os seus gigantes para destruir a si próprio. Então é um trocadilho, mas tem muita verdade nesse trocadilho, porque a maior parte, 90% dos nossos problemas são gigantes que a gente mesmo cria, porque não temos uma conduta alinhada com o Senhor, não praticamos esses princípios, e a falta de juízo é um deles. Então nós devemos procurar ser pessoas sábias, porque a pessoa que pratica a falta de juízo é aquela pessoa que age sem pensar. Já viu aquelas pessoas que o pensamento ela não faz curva? Ela sai da mente e já sai na boca? Então a pessoa não raciocina antes de fazer, vai fechar um negócio, vai tomar uma decisão, faz isso sozinho, sem discutir, sem analisar. Então, geralmente, essas pessoas apressadas, elas vão errar o caminho e vai fazer muita gente sofrer, porque quando nós estamos inseridos na sociedade, nós não estamos sozinhos. Então, às vezes, nós fazemos as pessoas à nossa volta sofrer como família, porque tem situações que prejudica não só a gente, mas prejudica um todo, como família. E como família, como igreja, como sociedade, né? Então, nós devemos procurar sempre ser sábios. Eu vou fazer umas citações aqui para vocês, dos capítulos 22 a 29. São assuntos variados, como comportar-se na sociedade. Eu vou disponibilizar todos esses slides aqui na descrição do vídeo, e vocês vão poder acompanhar todas as referências, né? Que eu deixei aqui todas as referências para vocês estarem analisando, fazendo seu planejamento de acordo com a realidade da sua igreja, de acordo com a realidade das suas crianças. Então você pode trocar os versículos, né, de memorização, pode desenvolver um planejamento aí em cima das necessidades maiores das suas crianças. De repente você tem ali uma salinha que eles não entram muito em acordo, não precisa trabalhar mais a questão da bondade, mais a questão da verdade, mais a questão do juízo, da honestidade. Então eu fiz uma relação aqui de coisas práticas variadas com as referências para que você possa escolher e alinhar a sua aula de acordo com a necessidade da sua igreja. Então eu vou só citar aqui para vocês, né? Comportar-se na sociedade, pessoas que devem ser evitadas. Olha a riqueza de provérbios, né? Engraçado isso, né? Porque a gente precisa ter senso de julgamento, porque tem pessoas que não são adequadas para andar com a gente. E as crianças, elas precisam saber disso. Elas precisam selecionar condutas. Isso é muito importante. Por quê? Porque nós somos produtos do meio. Sério. Isso é uma situação muito séria no nosso meio. E a gente convive, vê. Então, assim, alguém disse que nós somos a média da relação das 5 pessoas das quais nós convivemos diariamente. E isso é tão verdade que se eu convivo num grupo que fala muita gíria, daí um pouquinho a pessoa já está falando daquela forma que aquele grupo fala. Se eu convivo com um grupo que usa um determinado estilo de roupa, daí um pouquinho eu estou usando aquele mesmo estilo de roupa. Então, assim, por que isso acontece? Porque a nossa mente, ela trabalha, né, a favor da nossa coexistência.
Então, eu vou alinhar o meu corpo, alinhar a minha vontade, alinhar os meus hábitos de acordo com o grupo do qual eu estou inserida. E isso é muito importante a gente ensinar para as crianças, porque quando a gente tem essa clareza, esse conhecimento, fica mais fácil os nossos relacionamentos. Eu sempre falo para minha filha, ela já é adolescente, então para minha filha, mãe, olha, eu conheci uma amiga, eu falei, ela é adequada? Como que é? Né, o proceder dela, como que é o comportamento, é adequada para você? Então a gente precisa ter esse cuidado e estar na palavra de Deus, né? Você pode conferir lá depois no capítulo 22. Não comer nem beber demais, não ser fiador, gente, isso aqui é muito sério. Questão de ser fiador, né, das pessoas, aí depois a pessoa não paga, você vai ter que pagar pelo outro, então é um negócio bem sério. Você pode ensinar isso também para as crianças de forma muito didática, né, não fazer promessas que não pode cumprir, que não tem condição de cumprir. Então são coisas que realmente muito práticas, a gente precisa aprender desde cedo. Não mudar os marcos de divisa, como tratar os pais, como tratar as crianças, como tratar os mestres, que são os professores, né? Olha que você vê que tema ótimo para a gente trabalhar. Como tratar as pessoas menos favorecidas, os pobres, né? Não ter inveja dos maus, porque o que acontece? A gente vê a pessoa ali desenvolvendo, ficando, ganhando, progredindo, mas não é uma pessoa que está alinhada com a vontade do Senhor, então nós não podemos ter inveja desse tipo de gente, né? Ilusão das riquezas, envolvimento com o mal, firmeza nas crises. Eu fiquei muito triste terça-feira, eu fiquei sabendo de uma criança de 9 anos que tentou suicídio. Então são situações, quando a gente fica sabendo de coisas assim estarrecedoras desse nível, o primeiro pensamento que vem na minha cabeça é de um ser humano frágil. Um ser humano que não foi inserido nele princípios fortes, né? Não foi criado elos fortes, não foi trabalhado firmeza nas crises, porque desde novinho a gente enfrenta crise. Desde novinho, ontem mesmo eu estava observando uma criança fazer um lanchinho, e ele não queria lanchar, mas ele precisava lanchar, era o momento de lanchar. E a mãe ali insistiu, foi firme, né? E ensinou para ele ali que na crise ele tem que ter uma conduta firme. Então, achei muito legal e deixo isso aqui para vocês. Então, é uma lista de obediência a Deus. Muito importante você passar isso. E para concluir, capítulo 22, verso 6, fala assim: eduque a criança no caminho que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Um versículo muito conhecido nosso. Então não é o caminho, é no caminho. A sua conduta vai falar sempre mais alto do que as suas palavras. Eu encerro aqui agradecendo você por esse momento e te desejando uma excelente aula. Deus abençoe.